Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Em Algum Lugar do Passado, do Richard Matheson. Em Algum Lugar do Passado é um romance romântico, se eu puder classificar dessa forma, e ele também é uma ficção científica. Ele traz um pouquinho das duas coisas misturadas. Ele é um livro do Richard Matheson, que é um autor muito conhecido, muito famoso, também roteirista. O Matheson é muito conhecido por seus romances Hell House e também por Eu Sou a Lenda. Então é o autor que escreveu e circulou por várias vertentes literárias, e nesse caso aqui ele se arrisca também em misturar a ficção científica com o romance. Eu fiquei muito curiosa com a sinopse dessa história, então resolvi fazer a leitura para conferir o que era esse livro, né? O que era esse Em Algum Lugar do Passado, e depois eu descobri que também tem um filme com o mesmo nome, que é muito famoso, muito adorado, as pessoas gostam muito do filme, então eu resolvi ler para conferir e contar aqui para vocês. Nessa história, nós vamos acompanhar um personagem chamado Richard Collier. Ele é um homem com 36 anos de idade, mais ou menos, e ele acaba de descobrir um câncer no cérebro. Ele tem um tumor e ele vai morrer em poucos meses. Por causa disso, ele resolve abandonar tudo, abandonar a vida dele, abandonar a família e simplesmente sair sem rumo com o carro, tentando aproveitar o resto de vida que lhe resta. E desse jeito, ele vai parar nesse Hotel Coronado, que fica em San Diego, onde ele para fazer ou passar uma noite ou duas, enfim. Quando ele está aí, o Richard ele vai passear pelo hotel, e é nesse passeio que ele vai encontrar o retrato de uma atriz chamada Elisa McKenna. A Elisa é uma atriz que esteve no hotel em 1896, apresentando uma peça. E de repente o Richard se torna totalmente obcecado pelo retrato. Ele se apaixona pelo retrato e pela atriz. E é uma paixão realmente enorme, é uma coisa assim que acontece de uma hora para outra, e ele percebe que ele não consegue mais viver sem aquele retrato, sem aquela mulher. E aí ele se torna obsessivo e começa a fazer pesquisas históricas para tentar descobrir quem foi a Elisa McKenna, o que ela fez no Hotel Coronado em 1896, e ele tenta sanar um pouco dessa curiosidade sobre essa sua nova paixão. Nessa sua pesquisa, para tentar descobrir mais sobre essa mulher do retrato, ele vai inclusive olhar os registros do hotel do final do século XIX. E quando ele está revirando esses registros, ele descobre o próprio nome no registro do hotel no mesmo dia em que ela se apresentou com a sua peça em 1896. E ele também descobre, através das biografias, que ela teve um encontro com um homem misterioso em 1896 no hotel. Então ele se convence de que ele era esse homem, que de algum jeito ele esteve no passado e se encontrou com Elisa McKenna. E ele precisa voltar no tempo e fazer isso acontecer. Se ele já esteve, ele espera poder voltar. E aí que começa a questão da ficção científica da história, porque ele vai encontrar um jeito, através de um tipo de hipnose, de voltar para o passado, voltar para o Hotel Coronado em 1896 para conhecer o grande amor da sua vida. A questão do romance é que ele consegue, através dessa hipnose, voltar para 1896, e é aí que começa essa questão do encontro dele com a Elise. Será que ele vai conseguir encontrar ela? Será que ele vai conseguir convencer ela? O que ele vai falar? Ele vai dizer para ela, olha, eu vim do futuro e eu sou totalmente apaixonado pela sua fotografia, eu vim porque eu amei, me apaixonei por você lá em 1971, que é quando a história dele se passa. Então a gente vai ter que ler para descobrir como é que ele vai desenrolar essa situação. Tem algumas coisas muito curiosas na história, além dele viajar no tempo, claro, para se encontrar com essa atriz que ele se apaixona, mas tem alguns cuidados que o autor tem que eu achei muito legais, que, por exemplo, assim, ele sabe que ele está voltando para o século XIX, então ele compra moedas do século XIX, ele compra uma nota de $10 do fim do século, ele compra algumas roupas, porque ele sabe que quando ele voltar no passado ele vai precisar estar vestido de acordo. Quando ele volta no tempo, ele tem muito cuidado com a maneira como ele fala, como ele se expressa, porque ele sabe que ele usa expressões de 1970, que não vão ser muito conhecidas naquele momento. Então tem um cuidado ali do autor nessa transição de tempo que eu achei muito legal. É um livro, gente, que eu gostei
gostei muito da história e da trama e da maneira como ele volta no tempo e tal, achei isso muito legal. O romance dele com a Elise é realmente muito bonito, o amor que ele sente por ela e esse amor que ela retribui para ele, mesmo o encontro dele sendo super esquisito, super estranho. E a única coisa assim que eu acho que me deixou um pouquinho, que a leitura não fluiu muito bem, foi porque o Richard em si nem sempre é um personagem muito cativante. Eu até comentei que ele me lembrou muito aqueles personagens do Stephen King, que eles são personagens comuns colocados dentro de uma situação excêntrica. E às vezes eles não são legais, eles não são interessantes, mas eles são colocados numa situação interessante. E na minha opinião, o Richard é a mesma coisa. Ele não é um personagem cativante para mim, pelo menos não foi. Em vários momentos, assim, eu achei ele até um pouco chato, vou confessar para vocês. Mas ele está colocado em uma situação excêntrica que torna a história legal de se ler. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas foi isso que eu senti. E uma coisa que eu achei muito interessante da história é que, ao final, o autor ele não nos dá 100% de certeza sobre o que aconteceu. Pode ser que ele tenha voltado no tempo? Pode. Mas também pode ser que tenha sido tudo uma ilusão da cabeça dele em virtude do tumor que ele tinha em 1971. Então fica meio que aberto ao leitor e à nossa percepção de leitura, né? Se a gente acredita que realmente ele voltou no tempo para encontrar o grande amor da sua vida ou se tudo não passou de uma ilusão. E aí vai de cada um, né? Seguir o coração para um lado ou seguir a razão para o outro. Eu sei que essa aqui é uma história muito famosa e, como eu comentei, muita gente ama o filme, que eu ainda não assisti, eu vou assistir. Então, se você já leu ou tem curiosidade, enfim, se você sabe alguma coisa sobre a história, comenta aqui que eu quero saber. Foi um livro muito legal, eu gostei de conhecer a história. Não me apaixonei, não é o melhor livro que eu já li na vida e tal, mas é um tipo de livro que eu acho que é interessante eu trazer aqui para que vocês conheçam e tenham a oportunidade de decidir se querem ler ou não. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Em Algum Lugar do Passado, de Richard Matheson. E é isso. Beijão e nos vemos no próximo vídeo.